Olá, eu me chamo Diogo Mian e sou o seu professor virtual de língua portuguesa. E hoje quero convidar você, aluno do Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita, para juntos estudarmos um conteúdo chamado Oração em Período. Eu quero que vocês levem em consideração a videoaula passada, onde estudamos frase. Foi esse conteúdo de frase e oração em período, eles são juntos. Porém, nós dividimos em duas aulas para que vocês compreendessem melhor o sentido que é a frase, os tipos de frase, para que agora vocês unam o conhecimento das frases com o conhecimento da oração e do período. Porque vocês vão conseguir observar que a frase, uma oração e um período são bem semelhantes. Acompanhem comigo, vamos nessa. Temos aí oração. O que é oração? Oração são frases que possuem sentido completo e verbo. Prestem bem atenção nessa parte do sentido completo e verbo. Por que, professor? Porque na aula anterior nós estudamos e vimos que as frases, ela não precisa necessariamente ter um verbo para que ela seja frase. Porém, uma oração, para que ela seja uma oração, ela necessita de quê? De verbo. Tranquilo? Acompanhe lá. Temos aí, vamos voltar. São frases que possuem sentido completo e verbo, ou locução verbal. São consideradas orações. Uma frase pode conter uma ou mais orações a depender do número de verbos que ela possua. Ou seja, uma frase, uma oração, ela pode conter um ou mais verbos. E daí a gente vai ver mais para frente um diferencial disso que é com relação ao período. Vamos lá, acompanhe. Temos aí alguns exemplos de oração. Primeiro, Murilo brincou no parquinho. Nós temos aí uma oração. Por que, professor, temos uma oração? Temos uma oração porque temos um verbo, que é o verbo brincar. Murilo brincou no parquinho, uma oração. Próximo. Hoje levarei o Murilo ao parquinho. Ele brincará bastante. Temos duas orações. Por que, professor, duas orações? Percebam que nós temos aí dois verbos destacados em amarelo. Levarei e brincará. Então, nós temos a primeira oração, onde hoje levarei Murilo ao parquinho. Eu posso finalizar aí, ponto, ponto. Ficaria uma frase de sentido completo. Então, seria uma oração. Porém, eu completei essa oração. Eu coloquei, ele brincará bastante. Então, nós temos um outro verbo. Então, nós temos uma outra oração. Temos aí duas orações dentro da mesma frase. Próximo. Amanhã levarei Murilo ao parquinho. Ele brincará com a Carol, porém serei cuidadosa. Então nós tivemos aí agora três orações. Perceba, amanhã levarei Murilo ao parquinho, que é igual a de cima, levarei. Ele brincará com a Carol, a segunda oração, porém serei cuidadosa. Então tivemos três orações dentro da mesma frase. Conseguiram perceber mais ou menos o que é a oração? Que nós temos ali a oração ela contém verbo, precisa ter o sentido completo e assim vai. Dentro de uma mesma oração nós podemos ter mais de uma dentro da mesma frase e assim sucessivamente. Agora eu quero que vocês vejam aí o período. Vamos estudar o que é o período. Período trata-se de frases formadas por uma, prestem bem atenção, por uma ou por mais orações, tendo no seu todo um sentido completo. O período pode ser simples e pode ser um período composto. Vamos ver separadamente o que é esse período simples e o que é esse período composto. Vejamos, período simples. O que é o período simples? O período simples ele é formado por apenas uma oração. Como assim, professor? Uma oração onde temos apenas o quê? Um verbo. Então ali nós temos um período simples. Se eu tenho uma frase curta, onde só tem um verbo nela, nós temos uma oração, sendo que é apenas um período. Chamada de oração absoluta. Então é chamado de período simples. Exemplo. O almoço hoje será um assado. O almoço hoje será um assado. Tivemos ali o verbo ser, será. Então nós temos apenas uma oração, nós temos apenas um período. Próximo. Crianças precisam de amor e disciplina. Crianças precisam de amor e disciplina. Então tivemos o verbo precisar nesta oração. Então nós temos um período simples. Muito simples isso, né? O período, se eu tenho apenas uma oração, se eu tenho apenas um verbo, ele é um período simples. Próximo exemplo. Ele me presenteou com um lindo anel. Ele me presenteou com um lindo anel.
presenteou, vem do verbo presentear, vem do verbo... Então, esse verbo aí, ele está flexionado, ele está trazendo para a gente o sentido que ele me presenteou com um lindo anel. Então, nós temos também uma única oração, nós temos um período simples. Próximo. Leandro é um menino encantador, porém levado. Leandro é um menino encantador, porém levado. A mesma coisa, uma oração, período simples. Agora vamos ver o período composto. Sei lá, no período simples eu tinha apenas uma oração, apenas um verbo, e era período simples. A gente fazendo a analogia aí, se o período era simples, agora o período é composto, então ele é composto porque tem mais de uma oração. Básico, né? Então, o período composto, ele é formado por duas ou mais orações. Então, dentro do período composto, eu posso ter duas ou mais. Vejamos o exemplo. Quando demitiram, sua vida ficou sem sentido. Aí temos aí, quando demitiram, sua vida ficou sem sentido. Nós temos período composto. Próxima. Comprarei aquela bola para presentear meu filho. Comprarei aquela bola para presentear o meu filho. Temos aí duas orações, temos dois verbos, temos um período composto. Próximo. Cheguei, dancei, bebi, namorei e mostrei a todos como se curte a vida. E agora, nessa oração aí, quantas orações eu tenho? Esse período aí é composto? É. Mas de quantas orações? Percebam, lembra que a gente estudou que uma oração, que uma frase precisa ter o quê? O sentido completo. Quando eu falo comprei, tem um sentido completo para você? A ação ela foi finalizada nesse sentido, nessa frase, nessa oração? Comprei. Teve? Isso aí já é uma oração. Então nós tivemos comprei, uma oração, tivemos uma ação. Dancei, outra oração, tivemos outra ação. Bebi, novamente. Então temos aí dentro desse período diversas orações onde se juntando ela forma o período composto. Então aí nós podemos perceber que o período composto ele pode ser composto tanto de duas, três ou até mais orações. Agora é com você. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um exercíciozinho básico para que vocês consigam absorver melhor esse conteúdo. Acompanhe comigo. Temos aí. Identifique e sublinhe as orações nos períodos abaixo, ou seja, vocês irão identificar e sublinhar. O que é sublinhar? Marcar um traço ali embaixo da palavra que você identificou. As orações nos períodos abaixo. Temos aí, letra A. Estava perdida e não sabia o que fazer. Estava perdida e não sabia o que fazer. Então você vai identificar essa oração, se é uma oração em período simples, se é um período composto, se tem apenas uma oração, como é, você vai identificar e vai sublinhar essas orações. Você vai sublinhar a oração e vai dizer se é período simples, se é período composto, e assim para todas as letras. Letra B, caiu e machucou-se outra vez. Você vai identificar da mesma forma. Coloque essa questão no caderno de vocês e no nosso encontro presencial nós iremos fazer a correção dessa atividade e aprofundar esse conteúdo. Traga para a sala de aula todas as dúvidas que vocês venham a ter no decorrer assistindo o vídeo. Sentiu uma dúvida, não entendeu direito o vídeo? Volta ao vídeo quantas vezes necessário você achar que seja para que vocês consigam compreender e consigam resolver essa questão de forma plena. Tudo bem? Então até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau e bons estudos!